Hello guys, it's me again, Phonetic Part 2, ok? Are you guys ready? Prontos? Vamos lá. Continuação. Vídeo curtos são melhores pra gente trabalhar. Lá eu parei na regra 4, agora na regra 5. A letra E é a vogal conhecida como Magic. Olha só que interessante. Eu quero que vocês guardem que, se não for nessa, mas é na parte 3, a gente vai falar que toda consoante tem que ligar na vogal. Então, Magic, o C tem som de K e junta no E. Magic. Deixa eu separar que ficou junto. A letra E é a vogal conhecida como Magic, é o E mágico. Por quê? Ela influencia nos sons das letras. Nós vamos ver isso a partir de agora. Tem várias regras explicando que o E que está mudando tudo isso. Eu venho falando desde os artigos indefinidos que o U não tem som de U. Lembra lá que eu falei que só tinha 4 vogais? A, E e O, não tinha U? Agora vamos chegar à explicação. A letra U mais o E, lembra que o E é o Magic? A letra U mais E na mesma sílaba, vamos ler esse U com som de IU. Amuse, abuse, confuse, deal, feel, kill, refuse, film, perfume e use. Film é fumaça, tá? Aí você fala, como é que eu leio filme? Film, já vamos chegar lá na letra I, é a mais difícil. Bom, se tiver U com E, é IU. Kill, por exemplo, abuse, amuse. Só tem uma exceção. A palavra music é a única palavra com U que não tem E, mas nós vamos ler como se tivesse o E na sílaba do U. Music é a única, tá? U sem E vai ter som de A. O U nunca tem som de U. Ou ele é IU, ou ele é A. Quando tiver o E é IU, quando não tiver é A. Quando eu falo U sem E, a palavra pode até ter um E, mas o E não pode estar na sílaba do U, ok? Depois eu explico como é que conta as sílabas em inglês. U sem E é A. Reparou que aqui não vai ser mute, vai ser much, slut, but. Duas consoantes em inglês só se lê uma, então os dois é but. O segundo but é bunda. É a abreviação de buttocks, bumbum. Butter, aí ó, butter tem o E, só que o E não está na sílaba do U. Então é como se o E não existisse. Butter. Bum, son, mom, fun. Pronunciation não é pronun, ok? Observação sobre o mom e o fun. Terminar em M, fecha os lábios. Mom. Terminou em N, sorria. Fun. Ok? Regra 8. O I mais E tem som de I. Viu como o E é incrível? Bite, sight, die, lie, write, tire. Na palavra write, que é a penúltima aqui, só tem uma sílaba. O W é mudo e o E é mudo. Então, write, tire, fire, slide, mile, hire, slice. Olha a palavra mile. Vamos falar dela, mile. Tem duas regras. Nós já aprendemos que o L é o E é mudo. E o I com E é I, então ficou mile. Interessante? Daí que vem smile. Exceções. As próximas palavras nós vamos ler como se o E não existisse, embora elas tenham E. O verbo viver é live. Office, service, não é service, certo? Porque na regra geral o I seria I, porque tem um E. Mas essas com E a gente vai ler como se o E não existisse. Live, office, service, practice, notice e favorite. Já como ao vivo, ele aplica a regra live, né? Porque é o E.
live. Já o verbo viver é live, então ele tem duas pronúncias. Eu posso ler ele na regra sem o E, live, como verbo viver, e ao vivo eu leio live, aí aplica a regra. Ok. Já o I sem E que é complicado, gente. Tentei aproximar um som aí, mas eu vou ler para vocês entenderem como é que é. Nem é E, nem é A, nem é E. Bed, fed, shit, hit, big, não é big. Did, não é did. Let, net, não leu K e N. Isso é regra que vai... Eu comento, mas já está nas regras. Vai aparecer nas próximas aulas de fonética. Não lê K, e N. Net, girl. Por que você fala girl? Por causa desse I aí sem E. Olha ela aí. Oh, girl, first, third. O TH eu vou deixar por última regra, que é a mais complicada, e eu tenho que gravar eu mostrando para vocês como é que faz com a língua. Third. Fish, não é fish. Six, não é six. Split, sir. Agora, olha que incrível. Nós acabamos de aprender que o I com E é I, por exemplo, smile. E o I sem E é tipo fish. Agora eu vou mostrar para vocês uma coisa. Um exemplo com uma palavra que a letra I vai ter os dois sons na mesma palavra, com I ou com A. Sacrifice ou sacrifice? Ou sacrifice ou sacrifice? Claro que todo mundo sabe que é sacrifice. A pergunta é, por que o primeiro I não é I? E por que o segundo é I? Boa pergunta. Sacrifice. Lembrando que as sílabas em inglês, gente, é por som. Sacrifice. Tem 3 sílabas. Então o primeiro I não está na sílaba do E. Então é como se o E não existisse para ele. Então é sacre. Já o último I está na sílaba do E. Então é ice. Então sacrifice. Incrível, né? Show! Muito bom! Na próxima aula, Phonetic Part 3. Bons estudos. Deixe as dúvidas nos comentários, gente. Eu não sei se vocês são tímidos ou não gostam de comentar. Não tenha medo de falar, não entendi essa parte. Eu vou gravando, eu vou juntando essas duas para formar uma aula só de dúvidas. Se vocês não comentaram, eu vou achar que entendeu tudo. Se entendeu tudo, melhor. Ok? Essa aula de fonética, gente, eu levei 20 anos para escrever isso. Por favor, estude, que vocês vão ler qualquer palavra em inglês, mesmo que você não saiba pronunciar. See you guys!